Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo, dá uma olhadinha na lojaassombrada.com.br. Tá? Não se esqueça, nós temos uma loja virtual, a Loja Assombrada. Vai lá, tem várias camisetas que brilham no escuro, moda feminina. Tenho certeza que você vai gostar. Vai lá dar uma fuçadinha. E não se esqueça que os relatos de segunda a quinta-feira agora são às 9 horas da noite. Não mais às 10, às 9 da noite. Então fica ligado, ok? Vamos então dar início a esta coletânea de hoje. E o primeiro relato é este: coisas estranhas pelas quais passei. Então, aqui, vamos ver. Vamos ver o que ele passou. É um moço que nos conta. Vou contar em ordem cronológica, para ficar mais fácil e resumido. Já vi meu tio em espírito, estilo acinzentado, em casa, sentado do lado do meu irmão. Olha só, que visão, né? Não é assim tão ruim, era o tio pelo menos. Eu já senti uma presença antes de dormir, na cama, e quando senti que estava bem próximo, levei um maior empurrão. Já passei uma vez por uma rua grande, ao lado de uma praça, estava chovendo e não tinha ninguém na rua. Umas 5 horas da manhã, estava voltando de uma... Eu estava voltando de uma menina que eu ficava na época, uma ficante. E aí eu não vi nada na rua, mas ouvi um choro de cachorro. Quando olhei para trás, tinha um cachorro dividido no meio, chorando no meio da rua. Hã? Um cachorro dividido no meio? Mas assim, no sagital, qual era o corte? Eu me borrei de medo e saí a milhão, olhando algumas vezes para trás, para ter certeza que eu não estava, para ter certeza que eu estava mesmo vendo aquilo. Gente do céu, cachorro dividido no meio, mas assim, não era acidente, né? Era uma aparição de um cão, só que só pela metade. Como sempre fui ateu, voltado ao satanismo, eu nunca acreditei no que eu vi. Eu sempre tive muita criatividade e logo eu, pelos meus estudos, achava que foi uma criação da minha mente fértil. Até hoje eu ainda acho isso, por incrível que pareça. Mas o que me deixou de orelha em pé foi uma vez no interior que acordei, eu dormia do lado dos meus pais, que eu acordei e quando olhei na parede havia uma sombra que gesticulava muito. Eu de primeira não me assustei, mesmo porque uma sombra não dá medo, né? Você pensa, tem alguém fazendo essa sombra. Só que quando olhei para o outro lado, era um quarto fechado e a sombra vinha da janela, que é daquelas janelas de madeira do interior com frestas por onde a luz passa. Só que eu olhava pelas frestas e não tinha ninguém por trás. A luz do sol da manhã clareava em direção à sombra, e mesmo assim não tinha como formar uma sombra por completo na parede, mesmo se tivesse alguém atrás. A sombra era perfeita, parecia que estava sem roupa, era magra e gesticulava muito. A gesticulação era de uma forma bem diferente. Parecia que ela queria muito falar comigo. Eu fiquei forçando a vista, piscava forte, fechava o olho, tentava dormir de novo de medo. Abria o olho e lá estava ela. Eu me forcei a dormir de novo de tanto medo, porque eu não queria mais ver aquilo. Quando contei de manhã, todos meio que riram de mim. E quer saber? Azar! Até eu mesma achei que podia ser uma viagem minha. Então vi que você falou em um vídeo sobre criaturas da noite, porém eu nunca achei uma resposta sobre o que seria isso. Além desses, ainda tenho mais um relato. Eu fui de uma das piores gangues de São Paulo e em um encontro com outra gangue, eles estavam em maior número e armados, e eu pensei que os meus amigos iam lutar contra aquela gangue, mesmo eles estando armados. Mas na hora do combate, ficou só eu parado, achando que lutaria até a morte, né? E que acabaria nesse fim mesmo. Mas, por incrível que pareça, a gangue rival passou direto por mim.
Eu fiquei meio sem entender e tudo que eu via era cinza. O mundo todo estava acinzentado e parecia que ninguém me via no meio deles. Uma hipótese que me ocorreu foi que talvez por ter sido o único que não correu, eles acharam que eu não pertencia àquela gangue. E você, Ana, o que acha de tudo isso? Você já ouviu falar de algumas dessas coisas que me aconteceram? Já, sim. Primeiro vi o fantasma, vi o cachorro, que pode ser sim a aparição tal de um espírito de um cachorro que tenha se mostrado, talvez da forma que ele tenha morrido. Não sei se isso acontece com animais, mas as sombras eu também já vi relatos de pessoas que veem apenas a sombra na parede, como se fosse refletido de alguém, mas não tem ninguém, só tem a sombra. Tem vários relatos nesse sentido. E... o que mais? O que mais que aconteceu aqui? A sombra, tal. A gangue, pelo que você disse, que você viu tudo cinza, eles passaram direto por você, provavelmente você foi para outra dimensão. Você deu uma passada pro lado de lá e eles não te viram. Depois você voltou pro lado de cá. É isso que eu penso. Bom, próximo relato. Aparição da tia-avó. É uma moça que nos conta. Em março de 2018, eu descobri que a irmã da minha avó materna estava com câncer no estômago e que por isso estava internada no hospital. Depois de alguns dias, quando eu estava dormindo, eu acordei de repente no meio da madrugada e quando olhei no relógio era 1h da manhã. O ambiente do meu quarto era de meia luz por conta do abajur. Eu comecei a ouvir um barulho perto da minha estante e quando olhei eu avistei uma mulher muito parecida com a minha tia-avó. Ela estava parada ao lado da minha estante e olhando para mim. Não senti medo algum, muito pelo contrário, eu senti uma energia positiva que me contagiou totalmente. Então, rapidamente, ela andou em direção à porta do meu quarto e desapareceu. Depois de alguns minutos, eu fui tomada por um sono e adormeci. No outro dia, minha tia Sara, irmã da minha mãe, me acordou e disse que a minha tia-avó havia morrido naquela madrugada. Eu levei o maior susto e fiquei pensando sobre a mulher que havia aparecido para mim. Naquele mesmo dia, ao entardecer, foi o velório dela. Chamei a minha tia para ir ao banheiro comigo e comentei sobre o que havia visto. E ela me afirmou que também viu a mesma mulher minutos depois de eu ter visto. E ainda disse que provavelmente era a nossa tia-avó se despedindo de nós. Quando perguntei para minha prima, filha da tia falecida, sobre o horário que ela havia morrido, ela me respondeu que foi por volta de 10:50 da manhã. Então eu acredito sim que a minha tia foi à minha casa para se despedir de todos nós. Também acredito, isso acontece muito, acontece mesmo. Próxima história. Outra dimensão ou vida passada? É uma moça que nos conta. Olha, não sei o que são exatamente os sonhos. Se são só coisas que o nosso subconsciente armazena, se são avisos ou se são de fato experiências extracorpóreas. Eu acredito que é tudo isso e mais um pouco. O fato em questão é que sonhei que estava indo até uma lavanderia e para usá-la eu teria de comprar fichas ou moedas. Não entendi ao certo. Mas o dinheiro que eu tinha era uma nota. Então eu fui até uma maquininha que tinha lá de trocar notas por moedas ou por fichas, não sei, e peguei essas moedas para lavar a roupa. Coloquei as moedas na máquina, que era muito antiga, toda esverdeada e precária, e coloquei minhas roupas para lavar. Depois disso, peguei minha bicicleta enferrujada e velha e voltei para casa. Minha casa era de madeira, bem precária também. E lembro que o meu pai, que não é o meu pai, na verdade, né, que o meu pai no sonho, não aqui, ele estava bravo comigo e brigou. Ele estava bravo e brigou comigo. Ele perguntou onde eu estava. E quando eu expliquei que estava na lavanderia, ele pediu para ir comigo, para que eu mostrasse onde era tal lavanderia. Quando fui até lá, não tinha nenhuma lavanderia. Aí, quando eu acordei, lembro de me sentir muito estranha e muito nostálgica. Como se eu já tivesse passado por isso ou como se eu tivesse lembrado disso.
Tenho total certeza de já ter tocado nessas moedas e de saber que moedas são essas, mesmo não sabendo descrevê-las. Eu tenho a sensação de já ter tido essas moedas em mãos. Ai, sei lá, é uma sensação muito louca. Ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que isso me apavora, isso me seduz. Ao passo que sinto medo, eu também sinto saudades. Teria eu ido para outra dimensão? Ter lembrado da minha vida passada? Teria lembrado da minha vida passada? Eu estou muito confusa. Se algum assombrado souber e puder me ajudar, eu sou leitora assídua de comentários. Então, se alguém souber, na minha opinião, pode bem ter sido, não sei, é tudo precário. Tudo precário pode ser aquele lance de Sete Além, né? Onde tudo é acabado lá. Ou realmente uma lembrança de uma vida passada, de algo mais antigo, né? Ai, agora eu também não sei, fiquei confusa. Ou só um sonho? Não sei esse sentimento. A gente tem que prestar atenção nesse sentimento que fica. Porque acredito que quando é só um sonho, algo do subconsciente, aí como ela diz, sonhou, beleza, passou. Não fica aquela coisa, mas tem alguns sonhos, algumas coisas que fica assim, você fica, sei, sabe, né? Próxima história. O que era aquilo? É uma moça que nos conta. Eu e meu ex-namorado, os nomes estão trocados, ok? Eu e meu ex-namorado, Cauã, estávamos indo para Guaranópolis, cidade vizinha. Estávamos indo para jantar e conversando sobre o bem e o mal, Deus e o diabo e essas coisas. E era de noite. Deixa eu só ligar o ar aqui. E era de noite. Foi quando, do nada, e eu juro pelo que é mais sagrado, ele olhou pelo retrovisor e ficou todo tenso e branco. Olhou para mim e disse: amor, olha aquilo. Quando eu olhei para trás, eu juro que tinha um homem vestido todo de preto, com um chapéu, correndo atrás do carro. O Cauã estava a uns 60 km por hora. Então era impossível alguém estar nos alcançando a 60 km por hora, correndo. Quando nos demos conta, olha, eu tô me arrepiando todinha, ela diz aqui. Ai, um frio na espinha, chega a me dar até ânsia de vômito, de tanto medo, contando isso agora. Quando nos demos conta do que estava acontecendo, eu disse para ele, acelera! E quando ele foi acelerar, aquele homem se transformou num touro, numa vaca, eu não sei, e passou por nós. Sim, gente, ele nos ultrapassou. E quando olhamos, tinha desaparecido. Ana do céu, eu juro, eu chego até a estar tremendo agora. Não tinha como ser um homem normal. E não tinha como ser uma vaca também, porque de um lado da estrada era um desfiladeiro e do outro era um barranco. Não sei o que era aquilo, eu tenho até uma ideia do que possa ter sido, mas espero nunca mais ver esse tipo de coisa. E qual que é a sua ideia do que pode ter sido? Uma entidade? Existe aí alguma entidade com essas características? Um homem vestido de preto, chapéu e depois ele vira um boi? Alguma coisa assim? Alguma representação? Ai, gente, esses bichos correndo junto do carro aí, credo, nessa mesma velocidade. Lembra o outro relato? Da mulher lá que corria de 4 de ponta cabeça. Ai, credo. Ai. Eu não sei, eu já contei, sei lá, às vezes estou dando spoiler. Às vezes esse relato ainda vai sair ou não, já saiu. Bom, próximo relato. O velho do poço. Ixi, poço é uma coisa que dá medo também. Nomes trocados. É uma moça que nos conta. A minha mãe, o meu irmão e eu gostamos muito do canal, pois nos faz lembrar das histórias que os nossos avós nos contavam quando éramos pequenos. Vários relatos vividos por ambos, tanto minha avó quanto meu avô, em diferentes épocas... histórias que nos contavam, vários relatos vividos por ambos, tanto minha avó quanto meu avô, em diferentes épocas e locais, tá? Conversando com a minha mãe, lembramos de uma história que o meu avô contava, que nos dava arrepios, e ainda dá. Infelizmente não tenho a data ou o ano do ocorrido e também não tenho mais o meu avô aqui para perguntar. De qualquer forma, vamos lá. O velho do poço. Meu avô Jeff morava no estado de Pernambuco e veio morar na cidade de Marília, no interior de São Paulo, para trabalhar na colheita de café.
Ele era moço na época e foi morar naquelas casinhas de fazenda conhecidas como colônia. Nesse lugar tinha um poço que os moradores usavam bastante. A porta da casa onde Jeff morava ficava bem na reta desse poço. Da porta dava para ver certinho quem estava puxando água. Na vizinhança morava um senhor idoso, o seu Antônio, que sempre puxava a água do poço. Esse senhor veio a falecer. Certa noite estavam Jeff e um amigo, Tião Melão, conversando na porta da casa dele. Eram aquelas portas balcão que pode abrir ou a parte de cima ou a parte de baixo. Eles estavam com a parte de baixo aberta, sentados no chão conversando. E conversa vai, conversa vem, o Tião virou pro meu avô e disse: Jeff, já pensou nós estar aqui e de repente o seu Antônio aparece ali no poço? Jeff não gostava dessas coisas de brincar com assombração, não, e falou: ai, para com isso, Tião. E continuaram conversando. De repente, do nada, os dois olharam para o poço. E adivinha quem que estava lá? Sim, o seu Antônio, o senhorzinho que puxava água no poço. Nesse momento, a espinha dos dois gelou e eles travaram. Ali, olhando para aquele velho pegando a água, eles não conseguiam se mexer, nem falar um A. De repente, o velho parou de mexer no poço, olhou para eles na porta da casa e começou a andar na direção deles. Nesse momento, eles recobraram as forças e correram para dentro de casa. Fecharam a porta e entraram. Na época, dormiam em redes e correram para as redes, se deitaram e se cobriram. Foi quando começaram a ouvir todas as coisas da cozinha se quebrando, copos, pratos, panelas caindo, tudo. Meu avô contava que foi uma barulheira ensurdecedora que durou quase 1 hora. Os dois nem se atreveram a sair das redes naquela noite. Após aquela longa noite, em que nenhum dos dois pregou os olhos, assim que amanheceu, eles levantaram, já imaginando o caos que estaria na casa. Mas não, a casa estava intacta, tudo no seu lugar. Depois desse dia, nenhum dos dois quis mais saber de provocar gente que já morreu. Mas, gente, por que o velho ia fazer isso? Será que era o senhor mesmo ou era algum espírito zombeteiro que estava por ali, escutou o que o outro falou, vou dar uma zoada? E foi lá, ainda fez um regaço. Por que, me conte, por que esses espíritos adoram fazer um regaço na cozinha ou fingir que tá fazendo? Porque, na verdade, nada acontece. Sempre assim. É uma barulheira na cozinha. Prato quebrando, copo quebrando, panela caindo e nunca tem nada. Tá tudo no lugar. Por que eles fazem isso? Pra chamar atenção? Eles gostam da cozinha. É o lugar acho que mais faz barulho, né? Que dá mais pra fazer barulho. Eles sempre fazem isso. Mas por que o seu Antônio tinha que ir lá fazer isso? Só porque o cara comentou? Aí ele apareceu bem na hora. Eu fui um espírito só pra dar uma zoada. Falou, vou me fazer de seu Antônio aqui. Já que ele falou do seu Antônio, vou aproveitar, deixa e vou dar uma zoada com a cara deles. E aí fez tudo esse estardalhaço só pra dar risada, assustar? Tem isso, gente? Vocês que entendem mais essas coisas, pode ser? Me digam. E próximo e último relato já dessa coletânea. Gente, hoje passou muito rápido essa coletânea. Mas vamos lá. Próximo e último relato. A sina das mulheres da família da minha mãe. É uma moça que nos conta. Desde já eu deixo claro. Não somos bruxas, nem nada do tipo, mas temos dons estranhos que parecem ser hereditários, pois todas as mulheres da família os têm. Alguns mais fortes e outros mais leves, quase inexistentes, mas têm. Talvez vocês sejam bruxas. Bom, na verdade isso é decorrente de uma maldição. Minha tataravó, mulher com um conhecimento espantoso de ervas e encantos, talvez uma bruxa, fez algumas escolhas ruins. Não sei muito sobre ela, mas sei que ela fazia coisas por dinheiro. Coisas boas ou não. A maldição veio de uma de suas vítimas. Não sei o que houve, mas conheço a maldição jogada em um momento de pura ira dessa vítima. Eu sei as palavras porque a minha avó me contou toda a história. A maldição é bem pesada. Ela disse o seguinte, acho que é isso. Suas mãos amaldiçoam, mas agora eu é que praguejo.
Seus filhos vão morrer aos poucos e definhando, e suas filhas vão ter o mesmo dom que você tem. Mas se seguirem o mesmo caminho que você, vão morrer pior que você. Isso só vai terminar quando uma delas nascer com os olhos verdes escuros. Minha tataravó morreu sofrendo em uma cama, quase sem nenhum movimento. Vou exemplificar aqui com a história de 3 mulheres da minha família. Vou dar esse exemplo aqui, 3 mulheres da minha família. Primeiro, a da minha tia-avó Isa. Pobre mulher. Seguiu por anos o exemplo da minha tataravó e isso lhe rendeu uma paralisia após um derrame. Após isso, ela decidiu ir para a luz e começou a curar, tirar pragas, rogadas e benzer, usar o dom dela para o bem. O dom que ela tinha era o de mandar entidades para alguém e senti-las, mesmo à distância. Acontece que os homens da minha família não respeitam esses dons, então o seu neto mais velho, Inácio, e uns amigos debocharam da tia Isa. E como toda mulher da família, não aceitava desaforo de ninguém. Eu estava lá e me lembro do que ela disse a eles. Ela disse assim: hoje, quando vocês voltarem para casa, no meio do trajeto, vocês vão receber a resposta do seu deboche, meus filhos. E acenou com a única mão boa dela. Lá pelas 4 da tarde, eles foram embora. A viagem até a cidade deles duraria umas 3 horas. O Inácio me contou que na metade do caminho, o amigo que estava de motorista começou a dizer que não controlava mais o carro. O rapaz tirou as mãos do volante e os pés dos pedais, e o carro não desligou nem saiu da estrada. Todos os 5 rapazes sentiram um arrepio na espinha e um cheiro forte de perfume doce. E do meio da mata saiu uma mulher. A mata estava longe da estrada, mas era possível vê-la. A moça andava com delicadeza e serenidade e do nada ela estava do lado deles. O carro simplesmente parou e os vidros abaixaram sozinhos. A moça foi para o lado do carona onde o Inácio estava. Ela se abaixou para falar com ele e nesse momento ele disse que lembrou da tia Isa. Aí a moça sorriu e disse: ela me mandou ensinar para vocês que respeito é bom e que o mundo não é tão simples quanto parece. Não julgue os talentos que vocês não têm, ou eu volto. E não vou ser tão gentil com vocês. Agora podem ir. Depois disso, o carro simplesmente acelerou, saiu da estrada e capotou. Ninguém se feriu, mas o carro ficou destruído, foi perda total. Ninguém de fora da família acreditou que eles não tivessem bebido, mas os homens da família voltaram a respeitar os nossos talentos. A outra história é da minha bisavó. Ela foi uma das piores, mas ela não sofreu parceladamente, foi de uma vez só. A história dela eu conheço e foi a que ficou mais marcada na minha memória, já que envolve... Não posso falar aqui, senão vai virar proibidão. Ingerir fluido vital do filho falecido, o sangue, e não permitir que ninguém chorasse no velório dele, até que a morte fosse vingada. Meu Deus! Não quero entrar em mais detalhes sobre ela, pois tenho medo até de mencionar o seu nome. Me traz pesadelos. Além disso, não quero ensinar como conseguir uma vingança usando magia, coisa que não nos foi ensinado, mas só sabemos. Bem, agora é minha vez. Eu sou a última que nasceu com os dons. Eu tenho os olhos verdes escuros, os únicos olhos verdes da família. Eu sempre fui atormentada por vultos, sons de passos e vozes, e tenho os dons. Mas, infelizmente, eu os usei para uma vingança. Uma vingança contra o meu tio, o novo marido da minha madrinha. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas estava cega pela injustiça e roguei uma praga para ele. Ele ficou internado em um hospício por 3 anos, o mesmo tempo que eu sofri com ele. No entanto, eu chorei muito, pois não sou uma pessoa que normalmente faria isso. Eu me senti a pior pessoa de todas. Tentei retirar a praga, mas não consegui.
Ele teve que se curar como eu me curei, sozinho e recebendo olhares maldosos da minha tia, porque eu contei para a família o que ele tinha feito. Mas não contei da praga que eu joguei. Então pensaram que ele ficou desse jeito pela sua exposição merecida. Mas enfim, ele já tá bem. Essa foi a única maldade que eu fiz em minha vida e não recebi o castigo por ela. Depois disso, eu passei a fazer chás e orações para ajudar pessoas doentes que eu conhecia. Essa é a minha história. Deixo um pedido aos que ouvem. Não façam mal a ninguém. O nosso mundo já tem muitas trevas. E a maldade que você fizer vai voltar para você. Observação: não tenho muito conhecimento sobre o mundo espiritual. Tudo o que sei é de um conhecimento inato. Não sei como eu sei ou de onde eu aprendi. Eu só sei fazer. Por isso chamo de dom ou talento. Entendi. Bom, pode ser que realmente tenham esses dons. Será que foi por causa da maldição? Porque, gente, os olhos verdes escuros, foi na hora que a mulher falou isso. Ela, gente, é uma coisa, né? A gente sabe, foi fazer mal, é ação, reação, vai voltar. É isso mesmo. Bom, pessoal, esses foram os relatos da coletânea de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos, beijos e fui! Tchau, tchau!